Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de arte. Na semana passada nós estudamos um pouquinho sobre as danças folclóricas e hoje nós vamos estudar sobre a dança clássica, em especial o balé. Lembra que eu falei que semana passada as danças folclóricas elas não têm tantas regras quanto as danças clássicas, né? E as danças eruditas, e que as danças elas são divididas em danças eruditas e danças populares. As danças populares elas são mais simples, a indumentária é mais simples, ela pode acontecer num contexto de rua, num contexto de sala de aula. Enquanto as danças clássicas, elas são muito mais elaboradas. Um exemplo que a maioria de nós conhecemos sobre danças clássicas é o balé, tá? O balé ele surgiu das cortes, dos palácios e era uma dança nobre, era uma dança especificamente para os reis, para as rainhas e para a nobreza, tá? Então, por ser uma dança nobre, o balé é uma dança com muitas regras. Você não consegue aprender balé de um dia para a noite. Geralmente quem estuda balé estuda anos, desde criança, né? As sapatilhas têm que ser de ponta, existe os traços muito específicos, né? A pessoa tem que fazer traços bem elaborados, saltos bem elaborados, né? Não pode errar. As bailarinas têm que ter um peso específico. Geralmente as bailarinas são bastante magras, porque elas têm que fazer saltos muito altos, né? Elas têm que ter um desenvolvimento corporal muito grande. Então, o balé clássico ele surge dessas circunstâncias para a nobreza. Então, o balé ele é considerado uma dança erudita. Eu vou pôr aqui um exemplo para vocês ouvirem, depois eu mando em anexo para vocês, tá? Que é a dança que a apostila está pedindo e ela dá como exemplo o Lago do Cisne, que é uma dança muito bonita e geralmente vários grupos de balé, balé famosos, balé russos, né? Estudam o Lago do Cisne. Vamos ouvir um pouquinho do Lago do Cisne? Então, vocês perceberam, observaram a indumentária do balé, né? Geralmente as bailarinas usam uma sapatilha de ponta, tá? Um corpete, uma saia, né? Essa saia branca que vocês mesmo podem observar, tá? Um coque no cabelo, como eu falei para vocês, a maioria das vezes elas são bastante magras, porque elas têm que ter uma leveza muito grande dos saltos, e por isso o balé é considerado uma dança erudita e não uma dança popular.
tá? Porque existe um grupo específico que consegue dançar essa dança. Não é todo mundo que consegue dançar. Você precisa de anos de estudos em uma academia de dança para se tornar um bailarino profissional, tá bom? Então, agora que nós vimos um pouquinho sobre a dança folclórica, a dança popular e a dança erudita, eu queria que vocês respondessem aqui na página 11, tá? Da apostila de vocês, tá ok? Aqui está a apostila. E eu vou ler para vocês as perguntas que eu quero que vocês respondam. A primeira pergunta: quando falamos sobre a linguagem da dança, o que você destacaria de importância na dança, tá? A segunda pergunta: você já ouviu falar em coreografia? O que significa a palavra coreografia? Terceira pergunta: o que o movimento que fazemos ao dançar tem de diferente dos movimentos que fazemos no cotidiano? Por que o movimento da dança ele é diferente do movimento cotidiano que fazemos nas nossas casas? Os serviços domésticos, o trabalho convencional, o que tem diferente da dança com os outros movimentos? Vamos para a quarta pergunta. Quando falamos em dança, lembramos de música e movimento, com certeza. Não existe dança sem música e sem movimento. Para você, como esses movimentos são criados? Como que vocês acham que os movimentos da dança são criados? Alguém cria, é criado em conjunto? Como que vocês acham que são criados esses movimentos, tá? A quinta pergunta: o que você sabe sobre os fatores do movimento? Tempo, peso, fluência, espaço. Comente. Isso nós conversamos na outra aula, né? Porque nós estávamos vendo os elementos básicos da dança: tempo, peso, fluência, espaço. E os alunos que estiveram presencial vão saber responder essa pergunta, mas podemos discutir também posteriormente no grupo. Só lembre que toda dança tem que ter um tempo específico, ela precisa de um peso, ela pode ser leve ou ela pode ser pesada, né? Existem passos muito pesados, se você for pegar a catira, cachimbó, todas essas danças chachadas, danças nordestinas, danças gaúchas, elas têm um peso muito forte na perna. O sapateado, dança o flamenco, isso chama peso. O balé já não, o balé tem que ser leve. Vocês perceberam na coreografia que o balé é uma dança bastante leve e fluida. Espaço: toda dança ocorre em determinado espaço, tá bom? Então, eu quero que vocês analisem todos esses elementos, respondam as perguntas da página 11 do caderno de perguntas de vocês, da apostila, tá? Eu estou seguindo o currículo certinho, ó. Currículo em ação, número 7, que é do 7º ano, página 11, tá? Responda essas perguntas e me manda no meu WhatsApp em particular, tá bom? Grande abraço, professora Melissa. Tchau, tchau. Até.